E aí, pessoal, tudo bem? Boas-vindas a mais um guia da nossa série, trazendo aqui um material visual incrível criado pela galera da Ford College. Bom, na nossa última conversa sobre estratégias eficazes de busca, a gente viu como usar operadores avançados para não se perder naquele mar de links da documentação da Solana, lembram? Pois é, hoje o nosso objetivo é dar o próximo passo lógico. A gente vai pegar aquelas referências de API que encontramos e fazer uma verdadeira engenharia reversa. Vamos transformar textos e tabelas chatas em código puro, totalmente funcional e, claro, super bem documentado. Certo, vamos direto ao ponto. Para desconstruir esse tema que parece complexo, a gente vai seguir um roteiro em 5 partes: da busca à execução, a anatomia da referência de API, dissecando o método na prática, o processo de implementação e, fechando tudo, a nossa conclusão. Sabe, é muito comum bater o olho na documentação de uma API e achar que é só um livro didático monótono, daqueles que dão sono só de abrir a página. Mas olha, na verdade, é bem o contrário. A referência de API é literalmente o nosso mapa técnico definitivo. É tipo a planta baixa de engenharia que conecta a nossa intenção humana à execução super precisa da máquina. Ela só exige uma tradução cuidadosa ali, peça por peça, para que a nossa construção final seja bem sólida e não desmorone no primeiro teste. Então vamos começar com a nossa primeira etapa, da busca à execução. É aqui que a gente sai da teoria e vai para a prática. Olha só, essa jornada de desenvolvimento é quase como uma transformação alquímica. A gente começa com aqueles resultados brutos da busca, passa por uma extração bem rigorosa das partes vitais e, no final, bum! Chegamos a um trecho de código imaculado, pronto para rodar e totalmente rastreável. Não tem mágica aqui, tá? O que tem é método. Para que essa transformação aconteça de verdade, a gente precisa executar 3 tarefas bem concretas. Primeiro, localizar a página autoritativa, que é a fonte da verdade. Depois, extrair a assinatura do método e os parâmetros. E, por fim, capturar as respostas de exemplo. Esse é o fluxo de trabalho raiz de quem desenvolve, super meticuloso, passo a passo, sem pular nenhuma etapa para não ter dor de cabeça lá na frente. E isso nos leva à parte 2, a anatomia da referência de API. Vamos aprender a ler essa planta técnica. E essa separação ilustra brilhantemente uma divisão importante no código. De um lado, a gente tem o conteúdo para máquinas. São aqueles payloads exatos em JSON, as strings de requisição, enfim, uma sintaxe super rígida, zero margem para erro. Do outro lado, tem o conteúdo para humanos, que são as descrições de comportamento, os casos extremos e aquelas notas de descontinuação. São justamente os avisos cheios de nuances criados para guiar a gente e evitar aquele desespero de tentar debugar o código às 3 da manhã. Se a gente olhar com calma, uma página de documentação bem feita se divide naturalmente em regiões bem estratégicas. A assinatura do método, por exemplo, entrega o nome e os parâmetros, ou seja, ela informa como a gente deve chamar a função. Já a tabela de parâmetros traz os tipos e padrões que vão guiar a nossa validação. E os exemplos de requisição e resposta, eles nos dão o JSON exatinho para garantir a correção sintática. Por último, os códigos de erro listam os números e mensagens que mapeiam o tratamento de falhas. Tudo isso é fundamental para criar sistemas resilientes. Agora, um detalhe que, sério, não pode passar batido de jeito nenhum: as notas de versão. Ignorar um aviso tipo comportamento alterado na versão 1.8 é literalmente a mesma coisa que ignorar uma etiqueta vermelha de perigo numa máquina pesada. O resultado trágico: o seu código vai falhar silenciosamente e, convenhamos, ninguém quer ver a engrenagem travar bem no meio da produção, não é? Beleza, vamos para a parte 3, dissecando o método na prática. Vamos olhar de perto para o caso do getAccountInfo. Quando a gente analisa a assinatura desse método clássico do JSON-RPC da Solana, é vital notar a diferença entre o que é mandatório e o que é opcional. A PubKey, a chave pública, é uma engrenagem obrigatória. Sem ela, o motor não liga. Já o encoding, notem que ele traz aquele pequeno ponto de interrogação. Isso indica que há um componente opcional, dando uma certa flexibilidade na nossa execução. Lá da página da documentação, a gente faz a colheita do nosso material bruto para começar a montagem. Pegamos o nome exato do método, a lista clara do que é obrigatório ou opcional, os valores permitidos, o template estrutural da requisição JSON-RPC e os campos de resposta. E claro, sempre de olhos bem abertos para a possibilidade de retornos nulos.
E como isso se desenrola na hora de bater tecla e codificar? Bom, uma chave pública na documentação pode aparecer no formato base 58, mas na camada de transporte do seu JavaScript ou Python, ela precisa ser mapeada como uma simples string no código. É puramente a lógica de traduzir os tipos específicos de um protocolo para os tipos nativos da sua linguagem de programação. Isso garante uma compatibilidade perfeita. Então, o ponto crucial aqui é o tratamento elegante das falhas. Documentar e tratar situações onde o valor retornado é nulo, enviando um erro bem claro de não encontrado aos chamadores. Olha, isso não é um luxo não, tá? É a marca registrada de um código maduro e bem feito. É a gente prevendo a falha e agindo com total precisão. Indo para a parte 4, o processo de implementação. É a hora de montar o nosso snippet. Basicamente, esse é o nosso procedimento operacional de 5 passos que não dá para negociar. Localizar com habilidades precisas de busca, extrair as assinaturas e exemplos, mapear os tipos corretamente, implementar usando exatamente os formatos documentados e, óbvio, documentar tudo para preservar as referências originais de onde tiramos informação. A mecânica do corpo dessa requisição exige uma formatação exata com base na nossa planta técnica. Precisamos construir o chamado envelope de transporte. O que é isso? É a gente especificar o padrão JSON RPC como versão 2.0, definir um identificador para conseguir rastrear depois, inserir o nome do método que capturamos e organizar os parâmetros estritamente como a gente extraiu. Tudo certinho, na mais perfeita ordem. E eu preciso dizer, adicionar um link direto para a âncora da documentação original num comentário ali no meio do código, isso muda o jogo. É exatamente esse pequeno detalhe que separa o trabalho profissional de engenharia de uma gambiarra qualquer. Comentários de proveniência transformam o seu código numa mini especificação totalmente rastreável de volta à fonte. Mas o processo de documentar não para quando o código dá certo, viu? A gente precisa lembrar de mapear as respostas de erro esperadas diretamente no código. Tipo aquele famoso erro JSON RPC, código -32602, para parâmetros inválidos. Fazer isso cria um componente autocontido e resistente a falhas. Quem for da manutenção no futuro vai agradecer por não ter que ficar reabrindo a documentação a cada 5 minutos. E chegamos à parte 5, conclusão e próximos passos. O nosso teste final para amarrar tudo o que víamos. Dando um resumo rapidinho da nossa metodologia, sempre copie a assinatura exata, use o JSON de exemplo da documentação como o seu modelo sintático principal, mapeie os tipos com o máximo de precisão para sua linguagem e sempre incorpore links de proveniência e alertas de versão. São esses hábitos que vão garantir que o seu código seja confiável e fácil de manter por muito tempo. E aí, fica a grande questão para a gente refletir. O que acontece quando esse nosso código que está impecável encontra as condições reais e totalmente imprevisíveis de uma rede funcionando na prática? Será que o snippet bonitinho de laboratório sobrevive à validação implacável do mundo real? É exatamente esse cenário de depuração da vida real que aguarda a gente na nossa próxima lição sobre como trabalhar com exemplos, trechos de código e guias de solução de problemas. Para dominar essa fase crucial de debugging, a gente recomenda demais que vocês acessem Forge College. A galera da Forge College foi quem criou o visual dessa nossa explicação de hoje, e eles têm muitos outros materiais aprofundados sobre a Web3 por lá. Muito obrigado por acompanharem essa análise técnica com a gente e até a próxima exploração.